Tudo bem, Marilene? Graças Seja a Deus, bem-vinda muito mais uma vez à nossa obrigada. tribuna. E olha, vamos falar sobre um assunto muito importante e que muitas pessoas às vezes agem, como eu falei agora há pouco, consciente e às vezes, muitas das vezes, Inconsciente. inconscientemente. Aquela pessoa, por exemplo, vamos começar falando já de uma situação um pouco difícil. Aquela pessoa que bebe demais, bebe sempre, ou tem uma doença e não toma um remédio controlado, ou tem diabetes, por exemplo, acaba ingerindo alimentos com açúcar, está com câncer e continua fumando, fala, agora que eu estou com câncer, não adianta mais, eu vou fumar mesmo. Essas atitudes com risco de morte, o que faz alguém se tornar, vamos dizer assim, inimigos de si próprio, doutora? Existem casos realmente, Fabinho, de pessoas que têm o hábito autodestrutivo de fazerem coisas que vão lesionar o seu corpo, Tá. tá? O seu organismo. Então, isso é um hábito. Hábitos autodestrutivos, eles não surgem de forma aleatória, tá? Eles não surgem do nada, a pessoa começa a desenvolver o comportamento do nada, não. Existem fatores que levam a isso. São fatores psicológicos e emocionais, fatores ambientais e também os fatores biológicos, e aí entre as questões hormonais, tá? No caso, eu vou me ater aqui nos psicológicos, tá? Então, existem causas inconscientes, questões emocionais, dores emocionais, conflitos internos, tá? Que foram em algum momento da vida reprimidos, jogados lá no inconsciente, mas não foram resolvidos. E eles vão se manifestar como? Por comportamentos, por hábitos destrutivos. Então, a pessoa vai agir contra ela mesma, tá? Então, ela vai se autodesvalorizar, ela vai ingerir muita bebida alcoólica, ela vai comer o que não pode comer de forma exagerada. Isso acontece, tá? Como forma de... É uma válvula de escape para algum desprazer muito intenso. Ela busca o quê? Um relaxamento, um prazer, uma forma de sentir um alívio. E geralmente é com comportamento disfuncional. Agora, a gente sabe que muitas das vezes a gente acaba alertando certas pessoas que a gente ama, falando, não faz isso, não come desse jeito, não, né, não fuma. E a pessoa fala, tá, eu já sei disso. E continua praticando esses hábitos. Por que que a pessoa, sabendo que tem esse tipo de, vamos dizer, malefício, ela continua a prática? Então, na maioria dos casos é porque esse hábito é mais forte que ela, entendeu? Ela não consegue Ela resistir, não consegue resistir, é muito mais forte. Ela vai precisar, na maioria dos casos, de ajuda especializada. Tá. Então, aí não tem como, aí é preciso mostrar para a pessoa, olha, você está cada vez mais doente, ou então você não se valoriza, você fica procrastinando o que é importante você fazer na vida, você se critica demais. Aí a pessoa começa a perceber que realmente aquilo não está fazendo bem para a qualidade de vida dela. E ela pode, então, começar a ouvir o outro, aquele que está alertando, olha, está na hora de você mudar. Então, nesse momento, ela pode buscar ajuda. Mas em muitos casos, por exemplo, no exemplo que você deu da pessoa que ingere muita bebida, vai precisar de alguém realmente que chegue e fala, olha, você está bebendo demais, você já está dependente da bebida, vamos buscar ajuda especializada. Em alguns casos, ela aceita essa ajuda. Em alguns casos, né? É. Mas na grande maioria a gente percebe que não. Uma das situações, acho que mais difíceis que o ser humano enfrenta em todos os aspectos, né? Isso não só no aspecto da relação homem-mulher, né? Na relação de casal, mas de uma maneira geral, até nas relações de trabalho, políticas que vivemos recentemente e tantas outras, é a questão da traição. A traição, ela é um desvio de caráter ou ela é um mau hábito?
Olha, Fabinho, existem casos e casos, tá? Que podem levar a uma traição. Aí, no caso, um comportamento compulsivo, tá? Da pessoa, ela não consegue se controlar. Às vezes, ela vive muito bem com a pessoa, com o parceiro, com a parceira, mas não consegue se controlar. Ela tem que trair. Aí, nesse caso, esse hábito também é um vício e precisa de tratamento, tá? E no caso também das relações com trabalhos, com as pessoas do trabalho, também é a mesma coisa. A mesma coisa. Tem pessoas que não conseguem ter um bom caráter com ninguém. Ela acaba agindo de má fé, ela não consegue ser uma amiga verdadeira. Aí o que acontece? A questão é caráter e precisa de tratamento mesmo. Agora, de tudo que nós estamos falando aqui, eu creio realmente que o vício, né, é a questão mais delicada da gente tratar, principalmente aqui na televisão, uma vez que, na maioria das vezes, as pessoas, elas têm consciência, sabe, do vício que tem. Estamos falando aqui do tabagismo, do alcoolismo e tantos outros que não são ilícitos, né, mas que fazem mal. Isso. Não é? E nós estamos chegando agora no final do ano, é um problema, tem pessoas que têm aversão às festas de final de ano justamente por conta disso. Então, eu queria saber, por que é tão difícil uma pessoa que é viciada, e aqui nós não estamos falando dos vícios ilícitos, mas dos vícios que estão palpáveis, próximos da gente, e que muitas pessoas têm, não conseguem sair. Por quê? Geralmente são pessoas que têm hábitos, né? São vítimas dos seus próprios hábitos, né? Então, você deu vários exemplos aí, Fabinho, dos mais simples aos mais sérios, como no caso da traição, né? Que é muito grave, muito sério. Então, o que acontece? As pessoas precisam se conscientizar de como elas estão se comportando, se colocando na vida, vendo até que ponto o comportamento delas, os hábitos, a forma de viver, de conviver com o outro, é saudável e faz bem nessa relação. Isso traz qualidade de vida ou não, ou tira. Em algum momento, a pessoa tem que tomar consciência disso. Agora, final de ano é ótimo para isso. Tomar consciência disso e fazer por onde mudar isso, mudar esses comportamentos. Como eu disse, existe uma causa. Se a pessoa não está dando conta sozinho de desvendar essa causa para mudar esse comportamento, ela deve buscar ajuda. O que ela não deve fazer é perpetuar esse comportamento que só está prejudicando. Prejudica a saúde física, prejudica a saúde mental, prejudica todos os tipos de relacionamento que ela tem. Então, a hora de parar, refletir em como está essa conduta de vida é agora, é o momento certo. Ou seja, primeiro passo é se conscientizar. Se conscientizar. Eu tenho um problema e eu preciso me tratar. Eu sou vítima dos meus próprios hábitos. Eu preciso mudar isso, sabe? Eu preciso ter amor próprio para poder mudar esse meu estilo de vida, tá? Esse meu comportamento, esse meu hábito ou hábitos, né? Às vezes a pessoa não tem só um, tem vários, autodestrutivos que só prejudicam a sua vida e muitas vezes, como no hábito de os dependentes de bebida alcoólica, aqueles que têm vício em sofrimento, aqueles que são compulsivos, tá? Incomodam inclusive quem está no seu entorno. Marilene, se uma pessoa se identifica, nós já falamos que o primeiro passo, então, é a consciência. Uma pessoa se identifica, de repente, uma dessas situações que nós abordamos agora aqui no nosso papo. E ela fala assim, eu quero mudar. Qual é o caminho? Qual o primeiro passo? O que a pessoa tem que fazer? A partir do momento que ela toma essa consciência, ela toma essa decisão, isso é muito importante, porque não adianta você tentar fazer com que uma pessoa que tem hábitos que prejudicam e comportamentos que prejudicam, fazer com que ela mude, se ela não tomar consciência que ela tem que mudar. Isso é uma coisa interna, tá? Tem que vir de dentro, é uma reflexão dela.
Então, ela decidiu mudar, a hora é agora. Então, é parar com esses hábitos, é modificar esses comportamentos, ver o que você precisa fazer para isso. Então, você deu alguns exemplos. Ela quer parar de beber, Fabinho? Então, ela vai o quê? Parar de andar com pessoas que estimulem ela a beber. Ou ela vai parar de frequentar lugares que ela vai conseguir bebida fácil. Então, tem todo esse esquema, tá? Tem toda essa estratégia. Tem que ver todo o estilo de vida dela vai ter que ser modificado. Tem casos de pessoas que querem, por exemplo, melhorar a sua forma de se alimentar, tentar controlar a sua compulsividade. Isso é possível? É possível, claro. Ela tem que entender o quê? Nós comemos para sentir prazer, para satisfazer as nossas necessidades fisiológicas. Se eu passo a comer exageradamente, tá? Isso vai me causar prejuízos na saúde. Então, eu tomo consciência disso, mudo meus hábitos, mudo a forma de me relacionar com a comida, tá? Olha como é complexo, mas não é difícil. Entendi. Não é difícil. A questão é querer, é se colocar nesse movimento de mudança de vida. Então, o comportamento autodestrutivo tem uma relação direta, por exemplo, com a zona de conforto? Total, total. Porque quando a pessoa está na zona de conforto, mesmo dentro do vício, ela não consegue sair de jeito nenhum. Ela fala, não, eu estou aqui, que tá bom. Enquanto não der nenhum problema, eu estou por aqui. Exatamente. E acontece muito, existem muitas recompensas inconscientes. Inconscientes, verdade. Tá? Que faz a pessoa se manter num determinado comportamento, Fabinho. Tá. E às vezes nem ela consegue acessar isso. Entendi. Tá? De tão reprimido que foi isso dentro do inconsciente dela. Ela só sabe que ela não consegue mudar e que ela sente uma sensação de alívio, de conforto, de relaxamento, quando ela tem aquele comportamento compulsivo. Tá. Então, é preciso trabalhar isso, a raiz, e isso através de uma psicoterapia, tá? Que coisa, né? Quer dizer, a pessoa se autodestrói numa zona de conforto para fugir de um determinado problema que ela está enfrentando. Isso, exatamente. Às vezes passou um trauma muito grande, uma separação conjugal que causou uma perda, de repente, uma perda, um falecimento. Exatamente. O estilo de vida muito estressante. Quanto mais estressante é a rotina de vida da pessoa, mais ela faz o quê? Ela fica buscando formas de relaxar. Então, as formas que ela encontra geralmente vão fazer tanto mal quanto a rotina de vida dela. Entendi. Por isso que é importante ter lazer, ter férias, para se renovar, para encontrar de novo o seu ponto de equilíbrio. Senão, é lógico, quanto mais estressado, mais você fica. Eu quero um doce aqui, 2 doces ali, porque entra num ciclo vicioso para encontrar esse relaxamento, a válvula de escape. Vai fumar um cigarrinho, fuma um maço, todo dia tem que tomar uma taça de vinho. Dizem que é bom, mas a pessoa não fica na taça de vinho. Ela vai na garrafa de vinho, entendeu? De tão estressada que ela está. Verdade. Então... E até do isolamento, porque nessa época de internet, de redes sociais, eu tenho, sei lá, 12 mil amigos. Amigos não são ninguém, né? Quer dizer, não é que não são ninguém, mas é um tipo de relação diferente, né? A gente talvez ainda não saiba lidar direito com isso tudo. Com os amigos virtuais, né? Os amigos virtuais, né? E exatamente. a gente acaba sendo uma fuga. A pessoa se isola das pessoas da família ou dos amigos, não tem mais vida social. Para ficarem isso agora na maquiagem ali. Com a Viana. Ela falou, a relação, a manutenção com a esposa, com os amigos, é muito disso, de você sair, se divertir, de você ter esse relacionamento. Lógico. Né? Inclusive, essa dependência pelo computador, pelo celular, essa dependência de você não conseguir largar de jeito nenhum, também é um hábito autodestrutivo. Pois tá? Que tem que ser trabalhado. Tem os momentos certos, né, para que você use. Tem aqueles momentos que você tem que deixar um pouquinho de lado para você estar em contato com as pessoas ao seu redor. Senão a tendência realmente é ficar ali. É ficar ali. Vamos às perguntas dos telespectadores? Aqui no nosso programa, o único talk show da televisão brasileira onde você pergunta para o nosso convidado, nós estamos sempre à sua disposição. 11 95033 6870. Vem chegando uma pergunta de Trancoso, na Bahia. Olha só, é do Anderson Rezende. Ele fala assim, boa noite, Fábio e Marilene. Parabéns pelo tema e pelo programa. Tem pessoas, Marilene, que vivem estressadas
com absolutamente tudo. Isso é verdade. Trabalham sem equilíbrio com a vida pessoal, são ansiosas, fazem mal a si e aos amigos e também à sua família. De que forma quem convive com essas pessoas que têm essas características podem ajudá-las sem que isso se torne ofensivo? Tá. Olá, Anderson. Adoro a Bahia. Olha, a minha orientação é a seguinte: apontar para essa pessoa o nível de estresse que ela chegou e que ela está se mantendo. Com certeza, ela já deve também estar apresentando sintomas psicossomáticos. Então, você pode mostrar isso também. Olha, você já está adoecendo, você já está perdendo o seu controle, você não consegue falar direito, você não consegue conviver direito com a gente. Está no momento de você encontrar o seu ponto de equilíbrio. Antes que comece a acontecer, sabe aquela coisa assim, a pessoa chega no limite, acaba aqui explodindo com alguém sem necessidade para isso, tá? Então, é alertar a pessoa do ponto que ela está chegando, que ela perdeu o equilíbrio dela ou pode perder, e isso é muito sério, tá? Érica Soares, de Caraguatatuba, São Paulo, pergunta: Marilene, o ser humano tem a mania de achar que sabe o que é melhor para o outro. É importante identificar os limites de um conselho? Olha que interessante. É muito importante, sim. Conselho, você tem que saber para quem você dá e você tem que saber de quem você ouve. Muitas vezes você está no caminho certo da vida, vem uma pessoa com uma opinião errada, acaba te deixando inseguro, confuso, ou então vem a pessoa certa te trazer uma mensagem certa, tá? Então, quem ouve é que tem que estar atento ao que está recebendo de informação, tá? Agora, tem os palpiteiros mesmo, né, Fabinho? Que palpita na vida de todo mundo conhece um palpiteiro. E ele mesmo não cuida direito da vida dele, mas está sempre dando palpite na vida de todo mundo. Esses vocês têm que ouvir com muita cautela. A Carla Andrade, de Vitória, no Espírito Santo, pergunta: além de se cuidar, aliás, além de se descuidar de si, não fazer uma atividade física, por exemplo, não se arrumar, estes podem ser alguns dos sinais de que a pessoa não se ama, Marilene. O que mais a pessoa tem que ficar atenta em si mesmo? Tem pessoas que não são vaidosas, Fabinho. Aí é uma coisa, não tem muita vaidade. Agora, você deixar de cuidar da sua saúde, menosprezar os sintomas que sente, não reservar pelo menos um dia ou dois a semana para praticar algum exercício físico, sabendo que o sedentarismo é perigoso para a saúde, aí sim, denota realmente que a pessoa não está se cuidando. Tem que se cuidar. Agora, são fatores importantes. Não menosprezar sintomas da saúde física e mental. Se isso não está acontecendo, é porque é da natureza da pessoa mesmo não ter muita vaidade, tá? A pessoa também não gosta muito de se cuidar, mas também não pode se descuidar completamente. Exatamente. Né? O principal é cuidar da saúde física e mental. E mental. Isso Exato. mostra que a pessoa tem um autocuidado, tá? Beleza. Paulo Amorim, aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo. Um abraço, São Bernardo. Diz assim: ô Marilene, ter uma atitude assertiva e parar com hábitos que nos fazem mal, de que forma isso é possível, uma vez que o hábito já está no dia a dia da pessoa? Olha só. Quando um hábito se instala, realmente é mais difícil você ter controle sobre ele, mas não é impossível. Quantas pessoas eu conheço que tinham muitos hábitos autodestrutivos e conseguiram erradicar da vida delas? Tome essa decisão, pense a longo prazo, médio ou longo prazo. Imagina como você quer estar daqui 4, 5 anos e se auto-observa hoje como está sendo o seu comportamento, os seus hábitos, a sua forma de viver neste sentido. Isso é uma boa, Fabinho, porque aí você começa a pensar, poxa, se eu continuar com esse comportamento, em 4, 5 anos eu acabei com a minha saúde, eu lesionei meu corpo. Então, é importante
você analisar, refletir como você está hoje, como você quer estar daqui 4, 5 anos, 10 anos da sua vida. Hábitos instalados podem ser desinstalados. É só você tomar essa decisão pensando na sua vida, na sua saúde e na sua qualidade de vida. E pensando que a sua saúde muitas das vezes influencia os demais que estão ao seu redor. Exatamente. Obrigado, Marilene, pela sua presença. Eu Quero que deixar os agradeço. seus contatos. O site é marileneked, está aparecendo aqui no vídeo, .com.br. Se você quiser o Instagram e o Facebook, é Marilene Ked, também como está aparecendo aqui no vídeo. E tem quem quiser fazer perguntas, interagir com você, Estou lá. à vontade nas redes Com sociais certeza. ou no site. Feliz Tudo de Natal bom, pra felicidades, você e pra sua viu? família, Muito viu? obrigado por ter vindo à nossa Tribuna Independente Que mais Deus uma te vez. abençoe cada vez A mais. nós. Amém.